apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. É só para informar ao nosso pessoal que é lamentável, mas o Grêmio sofreu mais uma derrota. Não que nós estivéssemos torcendo contra, mas é lamentável. O Grêmio perdeu a oportunidade de ir à frente na tabela de classificação, uma vez que o Botafogo também tropeçou. Mas isto é futebol. 21h30 teremos o nosso Inter jogando lá na Bahia, jogo duro. E iniciamos assim a nossa live do nosso Pauta Livre do dia de hoje, 18. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É quarta-feira, dia do sofá, 18 de outubro de 2023. E nós estamos aqui, transmitindo pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Mais uma live. Noite agradável pra caramba aqui na nossa região. Chuva, por enquanto, deu uma pausa. As inundações persistem. Equipes de ministros do governo virão ao nosso estado para debater com os prefeitos sobre inundações. Seca lá no norte, Mato Grosso, aqueles lugares tudo, uma seca terrível. É o nosso Brasil continental. Mas eu espero que vocês estejam conosco, assim como devam curtir, comentar, compartilhar. E sempre 2 estúdios, além desse aqui do preâmbulo, na nossa emissora. Estúdio 1, em que eu interajo com vocês. Estúdio 2, aquele em que nós lemos a nossa sinopse. Inevitavelmente falaremos guerra Israel-Hamas. O grupo terrorista Hamas que atacou Israel. É inevitável. As notícias que estão em pauta. Ontem tivemos uma live também com muito sucesso aqui, que foi o Alô Comunidade, que nós tivemos como convidado o nosso amigo Clóvis Portela, que falou muito na área da segurança. E nós ficamos contentes com a quantidade de espectadores que tivemos nessa live. Mas hoje, no nosso Pauta Livre, durante a nossa programação, nós teremos o jogo Bahia e Inter, parada dura, e o Inter está numa situação bem próxima ao Z4, tem que se habilitar. Quanto ao Grêmio com o Atlético Paranaense, nós estamos fazendo essa gravação no preâmbulo, ainda não sabemos o resultado. Eu espero que vocês nos deem logo que iniciemos a nossa live. E é por isso que, dentre todas as notícias que nós teremos, falaremos no esporte, principalmente, a desilusão que os brasileiros tiveram com a seleção brasileira no dia de ontem, frente ao Uruguai. Parece piada, mas o pessoal, a grande maioria, estava torcendo contra a seleção brasileira, algo inédito. Os colorados, então, estavam torcendo para o goleiro, o Rocher, como disse até o meu irmão, o Coronel Severo, brincando, né? Mas é uma afronta que a seleção ainda esteja com um técnico interino, o Diniz. Mas aquele que eles dizem que está certo, continua negando que está certo com a CBF para treinar a seleção brasileira, e a seleção cada vez com resultados inacreditáveis. A Venezuela, em outras épocas em que o Brasil
passava por cima, brincando, e agora conseguiu um empate, derrota para o Uruguai, que há muitos anos isso não acontecia. São fatos muito lamentáveis, além da lesão que o nosso craque Neymar sofreu ontem, e quem sofre ele é uma joia daquele equipe árabe, da qual paga rios de dinheiro para ele, né? Então isso é um transtorno também. Então ele teve, embora que não tivesse tido uma boa atuação, junto a toda a seleção brasileira, não dá para destacar um sequer que tenha tido um realce jogador, mas são jogadores, até me alonguei comentando sobre a seleção brasileira, tem jogadores que não têm aquele brio, aquela garra e a vontade de disputar e defender uma seleção brasileira, que é um dos nossos símbolos. Mas é que muitos deles nem cantam mais o hino nacional, até por não saberem a letra. Mas vamos a algumas notícias que nós teremos na nossa sinopse. Por exemplo, que o Egito finalmente liberou a entrada de ajuda em Gaza. Quem disse isso é o presidente Joe Biden, né, que está ajudando também nas negociações, porque vocês sabem, está dando um apoio pleno ao Israel, ao Estado de Israel, porque ele foi atacado por esse grupo terrorista. O Brasil também, a proposta do Brasil, ali no Conselho de Segurança da ONU, uma proposta de um cessar-fogo imediato, mas isso é tudo que o grupo terrorista Hamas quer. Eles atacaram, fizeram atrocidades no Estado de Israel, e se decretaram um cessar-fogo agora, é tudo o que eles querem. E outra, quem dificulta o corredor humanitário, que já foi pedido até pelo Papa, são os guerrilheiros, são aqueles terroristas do Hamas, porque essa população nada mais é do que o seu escudo, são aqueles civis que estão sofrendo os horrores da guerra, passando fome, frio, além dos prédios destruídos. Não tem um prédio sequer que seja seguro ali na faixa de Gaza. Agora tem centenas e centenas de mortos, já falaram até em 500 mortos naquele hospital que foi bombardeado, e foi colocada a culpa em Israel, mas segundo informações técnicas, que isso aí seria um foguete mal dirigido pelo grupo Hamas. Como vocês sabem, eles não têm aquela tecnologia, porque são fabricados muitas vezes, e segundo diz, financiados pelo Irã, pelo próprio grupo, que eles fabricam esse armamento, e basta dizer que os foguetes que eles lançam para Israel não têm uma direção, são lançados a esmo, com a função de matar a quem for possível, ou destruir o máximo possível. Então dizem que foi do grupo do Jihad que seria o responsável por esse foguete que atingiu esse hospital, mal dirigido. São circunstâncias que nós vamos ver mais adiante. Por exemplo, o número de mortos entre Israel e Hamas já sobe para 4.878. É uma guerra terrível, está matando muitas pessoas. Isso é sobre a guerra. Mas sobre, aqui voltando ao nosso Brasil, a CPMI do 8 de janeiro aprovou um relatório final com o pedido do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 60 pessoas, muitas autoridades, mas é a relatora, a Elisiane, aquela que é amiga íntima do G. Dias, do Flávio Dino, e esses não foram citados. Claro que tiveram da oposição, houve um relatório paralelo, embora que eles participassem inclusive da CPMI. Mas vamos ver no que dá. É um terror. Também em São Paulo, ontem foi assassinado um ex-campeão de fisiculturismo. Ele foi morto a tiros por 2 homens na academia
onde ele estava praticando esporte. Ele já havia sido preso por tráfico de drogas e já estava sendo jurado de morte pelo tráfico, e o tráfico não perdoa. Também o Conselho Nacional de Justiça afastou um desembargador que concedeu a prisão domiciliar a um líder de facção lá na Bahia. O que adianta todo esse aparato policial? O que aconteceu? Ele sumiu. É bem semelhante àquela decisão com o André do Rep, mas só que foi um juiz do Supremo Tribunal Federal. São coisas muito estranhas que acontecem no nosso judiciário no dia de hoje. Também um estudo diz que o preço da gasolina tem leve queda pela 7ª semana seguida nos postos de combustíveis. São as notícias que estão aí. Aquele jogador, o Benzema, ele pode perder a cidadania francesa por uma suposta ligação com o terrorismo, uma vez que todos aqueles países da União Europeia que apoiam Israel estão muito atentos, porque foi dito que hoje, agora está sendo conclamado o dia de fúria, o dia de raiva lá pelo aquele grupo Hamas. Então todas as embaixadas estão todas preocupadas com essa possibilidade de ataque. Já houveram muitas ameaças de bomba e a França está atenta, porque tem uma grande quantidade de pessoas muçulmanas lá e oriundas daquela região e propensos a serem terroristas. É um problema que está acontecendo quase que no mundo todo. A equipe do Al Hilal confirmou realmente a lesão grave do Neymar e vai passar por cirurgia. É triste e é lamentável para o atleta, com certeza. Também um fato lamentável que aconteceu em São Paulo, em que 2 criminosos de moto atacaram 3 policiais militares que estavam saindo do serviço. Houve um revide e nesse confronto morreu um dos PMs, que foi assaltado, e um dos criminosos. Quer dizer, a troca 1 por 1 é uma perda muito grande para nós, segurança pública, né? Também o Senado marca para o dia 25 de outubro a sabatina dos indicados às vagas de ministros do Supremo Tribunal de Justiça. Os governos devem garantir transporte público gratuito nas eleições. Quem decidiu isso foi o Supremo Tribunal Federal. Também o Supremo Tribunal Federal começa a analisar o regime de bens em casamento de maiores de 70 anos. Tem muita gente tentando levar vantagem com o pessoal dessa faixa etária. Embora que tenha sido dito de que houve uma queda no preço do combustível, o presidente da Petrobras diz que o preço do petróleo já está afetado e que piora na guerra entre Israel e o Hamas. Seria a tempestade perfeita. Aqui em Porto Alegre, houve uma redução no número de mortes no trânsito. Também lá no domingo, no sábado, dia 21, haverá dia D de vacinação. Todo tipo de vacinas será dado não em Porto Alegre, em todo Rio Grande do Sul. Foi a Secretaria da Saúde do Estado é quem decretou. O presidente Lula diz que o ataque ao hospital em Gaza é injustificável e inocentes não podem pagar por insanidade. Esse é o nosso pensamento também, né? Isso aí é uma situação lógica, né? Também. Aqui no nosso Rio Grande, as aulas serão retomadas em todas as escolas estaduais, lá no Vale do Taquari, onde nós tivemos toda aquela enxurrada dos últimos dias aí. Também agora, uma iniciativa boa do governo do estado, o Eduardo Leite,
que anunciou um reajuste de até 64% na remuneração de médicos que atendem pelo IP Saúde. Esta é uma ótima iniciativa, uma vez que vínhamos tendo problemas todos associados do IP Saúde quanto à remuneração dos médicos. Fizeram greve por muito tempo e muitos não atendiam por esse convênio. Mas agora, com esse reajuste de 64%, eu acredito que tudo deve ser normalizado. A crise ainda é imensa no IP Saúde, mas, diante de descontos que serão feitos extras agora do funcionalismo público, essa situação deve se regularizar. Também fato lamentável, foi divulgado pela ONU que 24 de suas instalações foram atingidas ali na faixa de Gaza, onde o pessoal tem como um lugar que seria seguro. Também a Justiça determinou a suspensão de um concurso da Receita Federal com quase 700 vagas e salário de até 21 mil. Também na área da política, a Justiça Eleitoral arquivou 3 ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Finalmente, uma vitória do ex-presidente. A sua esposa, Michele Bolsonaro, com o seu carisma, ela é estrela de propaganda do PL em busca de filiação de mulheres. Na economia, o BNDES chega a um acordo e devolverá 23 bilhões ao Tesouro em 8 parcelas, isto até 2030. Já o presidente Lula prorroga definições sobre o novo Procurador-Geral da República e também o novo ministro do Supremo, que está tendo um impasse muito grande. A concorrência é imensa. Também a irmã do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin, foi atacada por um homem em São Paulo. Não sei se tem algo a ver com a pessoa dele. Entidades de pesquisa afirmam que o governo Lula bloqueou 86 milhões em agosto para a educação, mas pouco se vê divulgar isso. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, convenceu o Supremo a suspender a análise sobre a correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Você que é morador de Porto Alegre, também se ligue que o cadastramento para castração gratuita de cães e gatos inicia nesta sexta-feira. É na capital do Rio Grande, em Porto Alegre. A Polícia Civil também está indiciando, prendeu um homem e apreendeu 10 armas, caçadores principalmente de javalis, em São Francisco de Assis e Santiago. Porque, como vocês sabem, o javali é permitido, a caça dele, porque predatória, né? Mas também não pode ter, porque é violência contra animais silvestres. Vídeos foram feitos com cães que mataram javalis a mordidas, e com isso esses caçadores estão sendo indiciados pela Polícia Civil, o que não é permitido pela lei, né? O caçar tudo bem, mas de uma maneira não violenta, como está acontecendo nesses lugares. Santa Vitória do Palmar já enterrou 130 lobos marinhos, vítimas da influenza aviária. Agora não é mais aviária, né? Também um homem está desaparecido após uma balsa virar com fortes chuvas lá no rio Uruguai. Também a Polícia Civil, em Porto Alegre, apreendeu, ali no bairro Mário Quintana, 2 traficantes que estavam vestidos com camisetas da Polícia Civil. É muita audácia desses traficantes, ainda mais tendo notícia de um grande aparato policial que está acontecendo
principalmente na zona norte de Porto Alegre, em especial no bairro Mário Quintana, e a polícia ainda se depara com esses casos. Parabéns à Brigada Militar. Ainda não tivemos uma solução daquele furto que houve de 21 metralhadoras naquele arsenal do Exército ali em Barueri, São Paulo. Mas agora o inquérito está dando continuidade e dos 480 militares que estavam detidos, eles chamam no jargão militar de aquartelados, 320 já foram liberados. Eu acredito que aqueles que tiveram contato mais direto é que ainda está sendo feito um depoimento mais detalhado. Embora que diga que aquelas armas estavam para manutenção, que não estariam em funcionamento pleno, mas como você sabe, o tráfico tem bons armeiros e poderá recuperá-las logo logo, e são armas que derrubam, muitas delas, até helicóptero, que realmente é um transtorno e a segurança pública tem que se preocupar e muito com isso. Mas dizem as fontes de que todos serão recuperados. Tomara que sim, acreditamos que isso seja real. O metrô de São Paulo cobra multa de 7 milhões ao sindicato após aquela greve geral que nós tivemos. Quer uma notícia boba? Jojo Todinho se revolta ao ser questionada sobre a harmonização no seu bumbum. É notícia boba, nós estamos dando a vocês. Aquele jogador, o CR7 ou Cristiano Ronaldo, ele com 1 bilhão e 300 milhões, ele é o jogador mais bem pago do mundo. E com isso nós encerramos aqui o nosso preâmbulo, mas vamos lá ao estúdio 1, ao estúdio 2, que já temos amigos intercedendo conosco. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, finalmente estamos realmente ao vivo aqui. Até o nosso amigo Zé Sanguiné está preocupado, como eu também,
nós tivemos 2 cortes aqui no nosso sinal e talvez seja isso que tenha afugentado os nossos amigos. Como disse o Sanguiné, nós prometemos que não íamos cornetear nenhum aos outros. O Grêmio perdeu nos descontos, claro que é lamentável, é triste. Para os gremistas, né? O Colorado não sente muito no coração. Mas embora que a gente não torça contra, porque perdemos para os paranaenses lá e o Atlético Paranaense complica a vida dos gaúchos sempre, sempre. Embora que não esteja numa situação muito boa em outras situações, mas sempre complica e muito com os gaúchos, e foi o que aconteceu agora com o Grêmio. Mas nós estamos aqui com o programa, o que vamos fazer? Temos que dar continuidade ao programa. O nosso amigo Alexandre Marques entrou no ar agora, mas primeiro eu vou responder para outros amigos. Calma aí, o Alexandre Marques. Hoje temos uma minoria, simplesmente só o Zé Sanguiné entrou conosco. Até a Janei Lima ali, que falou conosco, a nossa amiga do Casal 20, ela, o capitão Henrique da Silva e Silva, mas ele foi assistir o jogo, deve ter ficado bastante triste. Mas apesar que ele é coerente, ele comenta o futebol em si, e ele vai reconhecer que o Grêmio realmente jogou bem abaixo do seu nível normal, e o Atlético Paranaense jogou bem pra caramba. O Luiz Soares já deveria ter sido expulso logo no início, ali, porque reclamando assintosamente, embora que ele tenha sido o craque da partida, indiscutivelmente. Isso aí é o nosso comentário, mas é a nossa maneira de ver o jogo, né? Mas é por isso que eu acredito a isso, dos nossos amigos não estarem conosco. Claro que nós temos o Jorge Antônio, que é gremista, Laurino Nispiti, o Alberi Nascimento Cardoso, lá do nosso litoral norte, mas hoje não entraram, e agora é jogo do Inter, 21h30. Pode dar a sua opinião antes disso, mas eu vou dar uma cutucada antes lá, vou responder para eles então. Tô vindo aqui agora sim no Estúdio 1, o Zé Sanguiné, vou ler a opinião dele, né? Ele deu boa noite, até preocupado como eu, que não temos mais espectadores, já curti, acionei o sininho. Boa noite a todos os telespectadores. A torcida do Inter escapar da segunda. O Grêmio está tentando nos esperar passar. É isso aí, o Grêmio está... E perdeu a oportunidade de ir para frente, uma vez que o Botafogo também tropeçou. O Zé Sanguiné também nos informou que o Grêmio perdeu em 2-1, mas nós vimos, deu aquela entrada relâmpago também no início do programa para dizer isso. Que logo que eu iniciei o programa, eu havia assistido de que o Grêmio perdeu no desconto, que é lamentável realmente, e uma equipe que resiste aos 90 minutos e depois ser derrotada nos descontos, realmente é lamentável. Embora que nós somos adversários, né? Mas a gente reconhece isso. Se acontecer, ou quando acontece com o Inter, o lamento é da mesma forma. O Zé Sanguiné também comentando da desastrosa apresentação da seleção brasileira no dia de ontem, ele disse assim, ó: eu torci para o Uruguai. Na minha opinião, o Diniz não existe depois do Dunga, todos os treinadores são marionetes. E o meu irmão, o Coronel Severo, que também é colorado, ele dizia que estava torcendo para o Rocher, que é o goleiro do Inter. E ele não entrou conosco, deve estar preocupado com o jogo, porque ele é colorado assíduo, não deu a sua opinião ainda. E ele, o Zé Sanguiné, disse, nós tivemos 2 cortes na nossa transmissão, mas foi aqui na nossa internet. Deu 2 piques. Agora a minha internet sempre foi muito boa, mas tem uns horários que ela dá um pique, e casualmente está acontecendo nesse horário do nosso programa, das 21 às 22 horas, o que me causa uma preocupação imensa. Ontem nós tivemos uma live das 20 às 21, não aconteceu nada, foi tudo normal, com sinal a 1000, como está agora, excepcional. Mas esses 2 cortes causam realmente um transtorno imenso, porque o pessoal que está assistindo, quando dá aquele corte, parece que parou as transmissões e o pessoal não insiste novamente. Nós estamos sempre pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. A hora que cair o nosso link, pode cutucar de novo, que a persistência do nosso programa continua, como agora. Nós vamos até 22 horas. Embora que agora, 21h30, começou o jogo do Inter, com o Bahia, lá na Bahia, uma parada muito dura, mas nós continuamos o programa até as 22 horas.
E essa nossa tradicional, nós não deixamos de que aconteça com a nossa live. Aí sim, agora vou responder ao nosso amigo Alexandre Marques, expert na área do esporte, co-irmão de divulgação, e ele diz assim: boa noite, Severo. Em noite de decisão na Libertadores do Feminino, entre o Inter e o Corinthians. E os jogos da dupla Grenal. No Brasileiro, o Grêmio já perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1. Agora é o Inter, lá na Bahia, parada muito dura. E ele diz assim: o Inter, sem 9 atletas do grupo principal no jogo da convocação ou suspensos. É uma pauta muito grande. E outra, e o Inter tem que se habilitar logo, logo, porque o Z4 está aí, está ali no pertinho. Até eu dei uma levantada no time de voz. Até eu tenho que ter um cuidado imenso, porque minhas cordas vocais não estão boas, eu estou um pouco gripado, então eu tenho que manter um timbre relativamente bom. Também agora o comentário do Alexandre Marques sobre o jogo de ontem. Mais um vexame da seleção brasileira no Uruguai. Assim o Diniz vai cair. E lá no Fluminense a torcida já está bem temerosa com essa final que jogará, já não está levando toda aquela fé que dava no Diniz. Então agora esse problema que está acontecendo com ele como interino na seleção pode refletir também na sua equipe, que é onde ele tem a estabilidade, né? Ele é só um interino na seleção. E o Ancelotti, aquele é o cúmulo. A CBF diz que ele já está acertado como treinador, mas ele insiste dizendo que não está nada certo ainda. É impressionante que uma seleção como a do Brasil fique dependendo de um treinador, e ainda mais um treinador estrangeiro, esnobando a nossa seleção. Será que o nosso nível técnico está tão abaixo assim dos demais? Não é possível. O Brasil considerado o time do futebol, o país do futebol, e agora com essa decadência toda a seleção está sendo uma seleção insignificante. Mas vou lá no Estúdio 2 para dar continuidade à nossa sinopse, até dizendo que das notícias que nós temos, por exemplo, o que está muito na imprensa, além da guerra Hamas-Israel, a Rússia e a Ucrânia também continua acirrada. A Ucrânia já começou a usar aquele míssil de 300 quilômetros de distância que os Estados Unidos cederam para eles e que anteriormente evitavam que usar esse míssil. Então, guerra em Ucrânia continua acirrada, embora que a imprensa tenha desviado a atenção lá para Israel e Hamas, que também guerras são todas elas sangrentas e lamentáveis. Também nós temos aqui no nosso Brasil o Felipe Neto, aquele influenciador que tem mais de 4 milhões de seguidores, mas o seu orçamento está caindo. E ele pediu paz. Mas a BIS está sofrendo, caiu demais na sua fatura, né? É da Lacta, e com isso a concorrência está aproveitando, que é o Kit Kat da Nestlé, e que o pessoal está dizendo aí. São tempos diferentes em que até aquela cantora, a Maria Bethânia, teve que cantar o hino nacional lendo, na posse do ministro-presidente do Supremo, o Roberto Barroso. O John Williams parece que está voltando àquele exílio voluntário que ele já se quebrou. Chegou aqui, assumiu ali a função do governo, mas começou a criticar para todo lado e parece que vai debandar do Brasil também, como já disse o Felipe Neto, que acha que vai sair do Brasil porque o orçamento está caindo para caramba. A Magalu também, aquela que está vendendo carpetes como símbolo da bandeira nacional, só que em vermelho, e ainda para ser pisoteado. Segundo quem denunciou isso, mostrou até na imprensa, foi o prefeito de Bagé, e diz que entraria na justiça para que seja recolhido esses produtos. São capachos com logo como se fosse da bandeira nacional, só que em vermelho. Tudo ao contrário do que é as cores do nosso Brasil. E o Kit Kat é quem está ganhando vantagem da Nestlé com essa concorrência aí do Felipe Neto.
Também uma operação ontem, a Operação Frater, da Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, e porque eles combateram uma facção ali que tem origem na Bom Jesus, em Porto Alegre. 23 mandados de busca e apreensão foram feitos, inclusive em casas prisionais. 12 dessas pessoas foram presas. Apreenderam também drogas, celulares e documentos. A Mega Sena, 34 milhões, continuou acumulada. Ninguém acertou na Mega Sena, que foi sorteada ontem, na terça-feira. O Israel, com estado de guerra, está armando a sua população civil. Segundo o noticiário, já distribuiu fuzis para mais de 13 mil civis e também equipamentos de segurança. Também a seca, lá no nosso norte, está terrível. O rio Amazonas registra o menor nível de água nos últimos 121 anos. Além dos vários transtornos, a navegação, que é a base do comércio que acontece lá no Amazonas, o que é lamentável. Também o presidente Lula está em conversações com o Maduro, lá da Venezuela, sobre as eleições. Ele está interferindo, já tentou interferir e já dizem que interferiu nas eleições na Argentina para evitar a eleição do Milei, que é de direita, e ele está tentando interferir aqui quer ter uma liderança aqui na América do Sul. Também a maioria do Supremo Tribunal já votou pela condenação de 6 réus desse 8 de janeiro. Também líderes da União Europeia apoiam o direito de Israel à defesa, uma vez que ele foi atacado pelo Hamas, né? É lógico que tem que ter o direito de defesa. O empresário Douglas Costa, aquele jogador que fez uma passagem relâmpago aqui pelo Grêmio, só veio pegar dinheiro e saiu fora. Assim como chegou, saiu. Mas o empresário está se queixando que o Grêmio ainda não pagou, nem começou a pagar a dívida que tem com esse atleta. São más administrações e é isso que acontece. Também foi identificado pela polícia o homem que foi morto na saída de uma festa no final de semana em Porto Alegre, que é o Pablo Garcês Nogueira. Ele seria um traficante de armas na grande Porto Alegre. A Ucrânia também usou pela primeira vez esse míssil que eu falei para vocês, com alcance de 300 quilômetros. Quem disse isso foi o presidente da Ucrânia, o Zelensky. Também parabéns à Liga Canoense de Futebol, que vai homenagear o fotógrafo Toninho, que muitas pessoas conhecem, até dizem que ele é o fotógrafo ainda do tempo do Lambi Lambi. Será lá no dia 26 de outubro, na quinta-feira, na Câmara de Vereadores de Canoas. Quem milita no esporte, lá em Canoas principalmente, conhece o Toninho. Mas não esqueçam, hein? O Inter está jogando com o Bahia, qualquer mudança no placar, nos informe, são 21 horas e 41 minutos. Também no dia 24 de outubro, será o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles dizem que ele usou como propaganda aquele ato de 7 de setembro, que nunca se viu tantas pessoas reunidas ali no Planalto, mas com isso eles querem julgar o presidente Jair Bolsonaro. Então será esse julgamento no dia 24 de outubro, que está marcado. A Elisiane Gama, aquela amicíssima do Flávio Dino, relatora da CPMI, já fez um relatório e pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 60 pessoas. Isto é a nossa CPMI, que foi uma piada, pelo que disse, mas já houve um relatório em paralelo, que não deve ser considerado, mas por outros da oposição, que também participaram da CPMI e não concordam com essa escrita aí da relatora, mas isso já era esperado para indiciar o
ex-presidente Jair Bolsonaro, ela já havia dito desde o início, quer dizer, um juiz que já tem a condenação pronta. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, agora sim. O Zé Sanguinetti disse assim, ó: Alexandre, o Diniz não era nem para ter entrado, é muito fraco. Bom do Fluminense e Marcão auxiliar. É isso aí, o bom do Fluminense, segundo ele disse, é o Marcão como auxiliar. Essa é a opinião do Zé Sanguiné aí, ó, Alexandre. Tá concordando aí, ou seja, condenando essa estada do Diniz, que eu acho que para ele foi prejudicial. Primeiro que ser como interino, um projeto tampão, é muito ruim a qualquer treinador. E ainda mais simultaneamente com a sua equipe. É muito difícil, não pode se dedicar nem a um e a outro. Estava fazendo um bom trabalho com o Fluminense estava uma equipe muito grande, e agora, inclusive, os torcedores já estão temerosos quanto à decisão que essa partida importantíssima para o Fluminense aí que teve, né? E já teve muita sorte em ter vencido o Inter, uma vez que foi dominado nas duas partidas. No meu modo de ver, é lógico, eu sou colorado, mas nessa minha opinião, ela é isenta, é o que nós vimos. Mas conseguiu vencer, e eu acho que o Diniz, pelo menos, se ganhar esse título, tudo bem. Agora, se perder, eu acho que ele vai perder o prestígio como treinador, porque não está fazendo um bom trabalho na seleção, com certeza. E o que é lamentável é que são jogadores, como se diz, o que menos tem interesse é por nosso país. Muitos deles são estrangeiros, jogam no exterior, não estão nem aí para o nosso país. E quando nós estamos lutando por esse país tropical aí, por esse paraíso. Retorno aqui então ao Estúdio 2 para dar continuidade à nossa sinopse, né? Por exemplo, que o Manaus continua sendo a cidade mais poluída do mundo. Aí o pessoal pergunta, a Marina Silva, ela já foi questionada, ela é a ministra do Meio Ambiente, mas ela bota a culpa no seu antecessor. Diz que graças à política do presidente Jair Bolsonaro é que estão acontecendo essas queimadas. Mas já faz 10 anos, 10 meses de governo, não é possível que eles já não tenham tomado uma medida aí, já foram convocados brigadistas, mas não decidem nada. E que dele nós temos outras que criticavam bastante aí, por exemplo, Luísa Mel, Brad Pitt, Greta, Anitta. Aquela Greta foi detida agora lá em Londres, fazendo um protesto. Mas não fica presa, tudo bem, tem os órgãos internacionais que a defendem, eu não sei o que eles vejam, o que eles veem naquela manifestante no mundo todo. Agora desistiu. Aqui no Brasil não dá mais ibope, já está se tornando tranquilo. Também, neste domingo, uma multidão fez uma caminhada em prol de Israel, e inclusive artistas da Globo. E o ministro dos Direitos Humanos do Brasil, calado, não diz nada. Não diz nada com o que está acontecendo. Parece que nada está existindo lá com essa guerra ali. Inclusive a imprensa marrom, uma nota também, não a imprensa marrom, uma nota também da Presidência da República, diz que um jovem brasileiro faleceu em Israel. Como se fosse uma coisa tão comum. Não, foi assassinado pelo grupo terrorista Hamas. Mas eles não querem dizer nesses termos, eles querem dizer que é um grupo constituído e não ser chamado de terrorista. Mas é desse jeito. Agora o jovem brasileiro foi assassinado e a nota da Presidenta da República faleceu. Uma coisa bem sublime, só para não dar esse nome a esse grupo terrorista Hamas, que inclusive cumprimentou o presidente Lula quando ele conseguiu vencer as eleições do ex-presidente Jair Bolsonaro. O embaixador de Israel não deixou de graça. Ele ficou bem descontente com a nota do Brasil,
quanto ao contato, condenando o Hamas, mas disse que Israel comete genocídio. Então, realmente está causando um descontentamento imenso com essas notas que a presidência lança aí. Imagina dizer isso, dizer que Israel, como diziam que o presidente Jair Bolsonaro também cometia isso. Ele está a expressão na boca do povo, como é que vai dizer isso? Israel foi atacado, está contra-atacando, não quer dar chance. Um cessar-fogo agora daria chance para que se eles se recuperassem, esse grupo terrorista, e ele é criticado pela presidência. Não é possível. E ainda diz que Israel é quem está cometendo genocídio. É terrível esse pensamento. Aqui no nosso Rio Grande, o governador do estado, eu não vejo. O Eduardo Leite, eu não vejo motivos para festejos. Mas ele está festejando, está fazendo a Semana do Servidor Público de 16 a 27 de outubro. E ele organizou, estão havendo competições e tudo, mas eu não vejo o que o funcionário público do Rio Grande do Sul tem a comemorar. Reajuste zero, cobrança inédita por dependente no IP Saúde. Agora ele deu um reajuste aos médicos do IP Saúde de 60%, mas isso está sendo retirado também do pessoal, porque tem um rombo no IP Saúde, está sendo coberto pelos funcionários públicos, por mim, por todos os outros funcionários públicos, porque está cobrando por dependente, coisa inédita. E agora ainda faz a Semana do Servidor Público. Eu me admiro os servidores públicos que participam dessas competições. Eu não sei o que eles têm a comemorar, e ainda mais patrocinado ou organizado pelo governador Eduardo Leite. Ele não tem mais o que patrocinar ou o que organizar. Eu acho que deveria organizar as contas. Ele se autoconcedeu, e os deputados, um reajuste de salário. O reajuste do governo federal também teve 18% e 2 vezes 19%. E aqui o servidor público do Rio Grande do Sul, reajuste zero. Vão comemorar o quê? Fazer festinha? Viaturas novas? Armamento novo? Mas e daí? E o sustento da sua família? Dinheiro não é tudo na vida, mas a pessoa tem que ser remunerado para fazer um bom serviço. Isso aí é uma questão do ser humano. Ele trabalha para o seu sustento e para prover a sua família. O que o funcionário público há muito tempo não está conseguindo fazer, mas ele tem todas as vantagens, tem maioria na Assembleia, todo o projeto que ele manda é aprovado. Foi o primeiro governador reeleito, é o governador mais jovem do governo do estado, tem todos esses méritos, mas ele deveria fazer jus a esses méritos, não só também ter uma boa administração, mas também saber valorizar o ser humano, que é a matéria-prima de uma empresa. E o Rio Grande do Sul nada mais é de uma empresa, e os seus servidores têm que ser realmente reconhecidos. Há pouco tempo aí, o Isaac Ortiz, da UGI, fez até uma paralisação, um protesto, não fez paralisação, criticando que aparecem todos esses serviços policiais aí, mas eles não estão pagando hora extra, adicional noturno, estão superfaturando ou fazendo um serviço extra dos funcionários, que além do seu trabalho na delegacia, tem que fazer dessas grandes operações, mas isso não aparece. Então dá a impressão de que o funcionário, quando está tranquilo, que o efetivo está excepcional, e nada disso. O pessoal tem que entrar na realidade e ver o que é a real do nosso Rio Grande do Sul. E ainda se queixam da segurança. Mas não tem condições de dar segurança quando o homem é mal remunerado, o efetivo é bem menor que o necessário. Como é que vai prestar um bom serviço? Nem sendo super-homem não consegue. E é isso aí. Também agora, problemas que estão acontecendo no Rio de Janeiro, aquele estado, uma população imensa, a Força Nacional vai apoiar, mas está mandando 155 homens, 40 viaturas, e para apoiar órgãos policiais no Rio de Janeiro, mas especialmente a Polícia Rodoviária Federal, quer dizer, andar nas estradas federais, ali nas linhas vermelhas, linhas amarelas, mas e daí?
Então já é recomendado de que não entre nos complexos ou nas vilas. O que adianta? Já estão entrando recomendado. Olha aqui, ó, não entrem lá, deixem desse jeito. Parece o ministro do Supremo, aquele que proibiu o uso de helicóptero lá nas favelas do Rio, né? Até me inspirei, até me deu uma tosse aí, não é possível. Então tudo isso está acontecendo. Isto é o nosso Rio de Janeiro, onde a criminalidade está tomando conta. Aí as pessoas perguntam, como pode acontecer isso? Está acontecendo, as razões estão aí, ó. A gente está sabendo. Por exemplo, isso aí é aqui no nosso Brasil. Mas a autoridade palestina diz que o Hamas não representa o povo palestino. Eles colocam a Palestina na parada, mas esse grupo terrorista, eles também fazem esse povo palestino, que é um povo sofrido, também de refém, como aqueles outros, Hezbollah, todos aqueles grupos terroristas. E por isso que a autoridade palestina já esclareceu. Esses grupos terroristas não representam o povo palestino. Também, aí aqui no nosso Brasil, voltamos aqui, é lá e cá, lá no Paraná, no estado do Paraná, a Vila Renascer, ela foi atacada. São colonos que, segundo a justiça, deverão abandonar suas terras, que diziam que eram terra de índios, mas são agricultores que estão lá há 30 ou 40 anos. Houve resistência, a polícia, a Força Nacional, por ordem do ministro da Justiça, começou a trancar, não deixava que entrasse alimento, alimentação, nada lá. Então o confronto foi inevitável e um homem foi morto nessa situação. E com isso o Flávio Dino mandou recolher a Força Nacional. Mas teve um homem mártir que vai ser, de que adianta? Vai ser lembrado por toda uma vida por causa disso aí, da Força Nacional que fez isso aí. Agora sim, vou lá no Estúdio 1, porque entrou, dando a sua opinião, o nosso amigo Zé Sanguiné, que ele não só é o primeiro a entrar conosco, como participa totalmente do nosso programa. E ele diz assim, é inadmissível festa do governo do Rio Grande do Sul, tão sofrido com as cheias e tragédias. É isso aí, é Eduardo Leite sendo Eduardo Leite, presidente nacional do PSDB, pleiteando presidência da República, e ele fazendo festa. Basta dizer que foi com seu namorado lá fazer festa, assistir show da Ivete Sangalo, quando nós estávamos em plenas inundações. Parece que aqui vai às mil maravilhas, mas esse é o governo que nós temos. E o que é que vão fazer isso? Imagina tu que não é funcionário público, nós que somos, o quanto nós sofremos na mão desse homem. Reajuste zero, funcionalismo cada vez se desgastando mais, e principalmente a área da segurança e a educação, que é todo o pessoal de saúde, educação, o piso salarial ali da enfermagem ainda é um dilema. Isso que já foi aprovado pelo governo federal. É o governo que nós temos, mas que cada povo tem o governo que merece. Eu acho que nós não merecemos muito mais do que isso. Retorno aqui então, quase ao término aí, já captei, já embalei aí com a opinião do Zé Sanguiné, né? Mas vou dar uma continuidade. Nós temos muito mais informações. Por exemplo, que hoje é o dia do médico. Hoje é o dia do médico. Aí sim. Olá. Agora sim, vou lá porque o Zé Sanguiné disse assim, ó. Mas a dona Beth é aposentada do Estado, tá sofrendo na pele, então, o Zé Sanguiné. É isso aí, tá sofrendo na tua família. Que quando arde no bolso da gente, claro que a grita é muito maior. Mas o funcionalismo público está sofrendo uma barbaridade comparado com outros estados, e vai se defasando cada vez mais, e vai chegar uma hora que nós vamos nos equiparar ao salário mínimo. Mesmo aquele que tem a equivalência salarial, que é o aposentado, que é o caso do funcionário público, né? Que o da aposentadoria,
ele ganha igual ao que está na atividade. E é isso que o governador usa como arma para confrontar quem é da ativa contra o inativo. Ele fomenta esse embate. E não é possível. Todos aqueles que estão na ativa hoje, eles têm que saber que amanhã eles serão aposentados. Ele está hoje desse lado do balcão e amanhã ele estará do outro lado. É inevitável, é a lei da vida. Como nós que tivemos uma vida numa época saudável, aí uma hora vamos chegar na velhice. Mas o funcionário público, o que está na ativa, não tem essa mente. Ou ele recebe esse bombardeio de informações e ele não se atém, que um dia ele será aposentado, e ele discrimina, inclusive, aquelas pessoas que estão na atividade. Que ele deveria ser respeitado, aqueles povos que têm uma melhor cultura, e eles têm aquela reunião com os mais idosos, porque eles não são pessoas velhas, são pessoas com o maior acúmulo de conhecimento e na maioria tem a solução dos problemas que a atualidade tem. Assim, se fosse a nossa cultura, com certeza nós teríamos muito melhores os governantes ou os políticos nos dias de hoje. Vou dar uma ida aqui lá no Estúdio 2, porque agora sim, 21 horas e 59 minutos, até me inspirei e quase não deu para dar as notícias. Mas isto pouco importa. O que importa é que até o Sanguiné realmente deu os parabéns ao Dia do Médico. E essa classe tão merecedora, os nossos parabéns, e nosso amigo Sanguiné também deu. Por exemplo, que a Petrobras diz que o preço do petróleo já está afetado e que piora com a guerra Israel e Hamas. E diz assim, seria a tempestade perfeita. E com isso, claro que a previsão é que nós vamos ter reajuste logo, logo. Eles quiseram deixar o preço do petróleo, aqui a política do Brasil, mas a política é internacional, a OPEP está aí, é inevitável que se pense em fazer preços locais, isso não acontece. A Justiça também determina a suspensão de um concurso público na Receita Federal, com quase 700 vagas que iriam receber até 21 mil. Mas com isso nós vamos encerrando o nosso programa Pauta Livre, quando está acontecendo o jogo Inter e Bahia. E vamos lá assistir o jogo, com certeza. Mas o nosso muito obrigado para vocês que estiveram conosco hoje. Foi muito fraco o público, mas não importa, o Pauta Livre tem essa qualidade o tempo todo. Ficamos agradecidos, mas quem não compareceu hoje, por favor, compareçam lá no dia 20, na sexta-feira, para aquele nosso tradicional sextou. O nosso muito obrigado. Pauta Livre que se despede. Fiquem com Deus e sexta-feira o nosso encontro, 21 horas aqui. O nosso boa noite e o nosso muito obrigado.